primeira parte dessa entrevista, o lendário Otacílio da Assunção, o Ota, ex-editor da revista Med, cartunista, entre outras coisas, falou sobre seu começo de carreira na editora Brasil América, sobre super-heróis. Em sua continuação, levamos o cartunista até o prédio da editora Brasil América, onde trabalhou por muitos anos. E agora, na terceira parte do vídeo sobre a Ebal, Ota fala das origens da editora. Pois é, a Ebal foi fundada pelo Adolfo Eisen, tá? Que foi o precursor dos quadrinhos modernos no Brasil. Embora já não tenha sido a primeira publicação, né? Porque já tinha Tico-Tico e umas outras revistas infantis. Ele introduziu os novos personagens que estavam começando a surgir na década de 30, né? De 1930, agora tem que falar porque foi no século passado. Porque os quadrinhos começaram em fins do século XIX, né? Mas eram só histórias cômicas, por isso que chama comic strips, né? Os personagens eram cômicos. A partir de 1929 começaram a surgir personagens como Buck Rogers, Dick Tracy, a história de aventura continuada e principalmente em 1934 e 33 ou 34, agora a memória eu estou ficando caduca, eu não lembro direito. O Flash Gordon, né? Que foi uma obra-prima do Alex Raymond. E aconteceu o seguinte: o Adolfo Eisen, aliás, é uma coisa muito interessante, né? Porque o Adolfo Eisen era um jornalista pobre, trabalhava no Mali. Aí tinha um cara chamado Sanacan, que é famoso, que era um cara que lia a mão. Ele pegou a mão do Adolfo Eisen para ler e falou assim: veja aqui que você vai fazer uma viagem, uma viagem por mar. Aí ele, mas como é que eu vou fazer uma viagem por mar? Porque eu não tenho dinheiro nem para pegar a barca Rio-Niterói. Não, você vai fazer uma viagem por mar que vai mudar a tua vida. E 2 semanas depois ele recebeu do Touring Club um convite para fazer uma reportagem nos Estados Unidos sobre alguma coisa. E ele ganhou a tal viagem, né? E ele reparou que os jornais nas bancas vinham com aqueles lindos suplementos coloridos, que os suplementos lá eram tamanho standard, né? Com as colorido, página inteira. Naquela época não havia problemas de crise do papel, então, e ele reparou, mas peraí, o que o jornaleiro bota para vender na frente, ele bota o suplemento de quadrinho, não é a parte com a notícia. Aí ele pegou alguns, vou trazer isso para o Brasil. E foi procurar financiadores, né? Aí ele chegou para o Roberto Marinho, que o Roberto Marinho já era dono do Globo. Na época, olha, eu tenho um negócio, vamos publicar. Não me interessa não, e não sei o que, não quero não, Adolfo. Aí ele, tá bom. Aí ele arrumou com o João Alberto, que era um cara ligado ao governo, e publicar esses personagens no suplemento infantil do jornal A Nação, que pertencia ao governo, né? Esse João Alberto confiava nele e ajudou. E aquilo ali foi um sucesso danado. Aí, em pouco tempo ele se tornou independente e vendeu horrores. Aí ele ficou rico. E aí o Roberto Marinho aí pegou, esse negócio é bom, aí lançou o Globo Juvenil, que era o concorrente, né? E teve uma história engraçada. Olha só, o Roberto Marinho, os principais personagens estavam com o suplemento juvenil, que era Flash Gordon, Tarzan, Mandrake, os personagens da King Features, né? Aí, como o Roberto Marinho viu que o contrato ia cair, hoje em dia é normal uma pessoa comprar o contrato de hoje, mas na época o Roberto Marinho chegou e convenceu o agente do King Features a renovar o contrato com ele, entendeu? Então todos os personagens da King Features passaram pro Globo Juvenil. E com isso, ficou, agora outros pessoas de Copperhead não, continuaram lá, Tarzan, Dick Tracy, Ferdinando já era do Globo Juvenil. Mas aí com isso o suplemento do Juvenil entrou em crise, foi a primeira vez que ele perdeu os personagens, ele achou, eu gosto do suplemento como uma entidade, tudo bem, desses personagens, foi um erro dele. E ele perdeu os personagens, vendas caíram, o Globo Juvenil se fortaleceu e... Aí veio a guerra, os tempos estavam bicudos, ele não tinha bons contratos para comprar papel, né? E, enfim, ele acabou vendendo as empresas, o grande consórcio de suplementos nacionais, que era a empresa que ele tinha feito, ele vendeu para o governo e continuou como diretor. Quando a guerra acabou, não, agora sim eu vou abrir minha própria editora. Ele fundou a Ebal. E segundo o Dalminho, o filho dele,
ele queria abrir a editora, não queria mais lançar publicação em banca não, entendeu? Isso dá muita confusão, não sei que, vou trabalhar só com livros, porque livro não tem cara, vai vendendo aos poucos. Mas aí ele começou, veio o vício de lançar gibis e tudo, ele fez uma parceria com o irmão do Victor Tivita e lançou Seleções Coloridas, foi a primeira publicação em quadrinhos da Ebal, mas não era bem da Ebal, era uma parceria entre ele e o Tivita da Argentina, que o Tivita, a Abril tinha em vários países, né? E aí depois ele começou a lançar o Herói e outras revistas, edição maravilhosa, os clássicos em quadrinhos. Edição maravilhosa era os clássicos da literatura adaptados, né? E o Superman, que era... E ele, Pernalonga, Zorro, Tarzan, ele tinha muitos personagens. Todos aqueles cowboys da época, ele publicava, Roy Rogers, genial, aqueles cowboys cantores, né? E... Enfim, ele tinha uns 40 títulos. E para evitar uma perseguição assim da igreja, porque havia, como se sabe, né, a década de 50, os quadrinhos não eram vistos com bons olhos. Nos Estados Unidos estavam em plena ditadura macartista, né? Aquele psicólogo Frederick Werther, que escreveu Sedução do Inocente, falou que é um absurdo que os quadrinhos causavam delinquência juvenil e que o Batman e o Robin morando juntos na mesma casa era uma incitação ao homossexualismo e começou, aí teve CPI lá nos Estados Unidos, outro nome lá, não sei como é que se chama, mas e houve uma proibição danada, revistas de terror e crime foram terminantemente proibidas, porque eles alegavam que aquilo ali que estimulava a criminalidade, né? E tudo tinha que usar um selinho do Código de Ética. Aqui no Brasil havia campanhas também, não chegou a ser porque lá o negócio dos Estados Unidos era o anticomunismo, estava em alta naquela época, né? Eles eram aliados da Rússia na guerra, mas depois começou a Guerra Fria, mas os professores, né, os quadrinhos deseducam, os padres e não sei o que, tinha uma campanha e o negócio não pode ter nada disso. Então ele começou a lançar edições didáticas, não, mas olha só, tem quadrinhos bons e os nossos quadrinhos são bons. Os quadrinhos ele começou a fazer um trabalho de relações públicas muito bom e ele lançava edição maravilhosa. Não, porque com essas quadrinizações de romances, os leitores, as crianças vão se atraídas pelos livros originais, né? E tinha a série Sagrada, que era Vidas de Santos em quadrinhos, História do Brasil em quadrinhos, de uma linha de publicações didáticas que era adotada nas escolas, e tinha o Padre Dutra, que era um cônego que tinha lá, era um cara que dava o aval, né, que era amigo deles também, assim, não sei o quê, e ajudava a convencer os outros membros da igreja de que os quadrinhos eram bons. Aí, graças a isso, ele sobreviveu incólume, né? Aí eu quero fazer um jabá para o Gonçalo Júnior. Essa história toda é contada ricamente, com detalhes, no livro A Guerra dos Gibis, que é um dos melhores livros escritos sobre essa fase dos quadrinhos. O que eu contei, eu já sabia antes, porque eu convivi muito tempo com a família Eisen, eu trabalhei lá, era amigo do Naumin e do Fernando, então eu fui apurando todas essas coisas, eu sabia, porque eu era interno lá, né? E trabalhei lá em 2 ocasiões. Quando eu fui despedido da VEC, eu fiquei temporariamente desempregado. Entre a MED parar na VEC e começar a sair na Record, passaram uns 2 anos. E eu fui acolhido, eu apareci lá na Podebol, não, nós só temos um emprego aqui para você, na grande coisa, mas foi para editar a revista Cineminha. Eu falei, tá bom, tudo bem. Eu fiquei lá um tempo, aí depois a MED voltou a sair, eu não podia mais acumular e sair de lá. Mas, ou seja, eu acompanhei o período áureo da editora, quando ela estava bombando, que nessa época da chamada geral, era o período de glória, e também como o início da decadência eu estava por perto. Eu já vi, mas é diferente da época que eu tinha trabalhado 10 anos antes, porque já era menos gente. Enfim, estavam reduzindo o staff. Olha, dá lágrimas no coração, ver um negócio que é tão bom assim, poxa, mas era tão bonito, e como que ficou, as revistas pararam de vender, entendeu? Eles ficaram enfrentando dificuldades. Antes de terminar, eu queria falar o seguinte: o Eisen também, ele criou o Museu dos Quadrinhos. Você lembra disso? Você chegou a... Não cheguei não. Porque o museu ele fez depois, eu acho. Ele tinha um 6º andar que era um depósito, tá? E
e tinha 2 prédios, né? Porque ele tinha um prédio principal, que era o prédio original, que tinha 2 andares, depois ele construiu mais andares, ficou com 6 andares, e depois ele comprou o terreno ao lado e se expandiu mais ainda, né? Ele construiu um imenso prédio de... Atenção, prédio da EBAL, atenção. A vista noturna, tá? Esse era o prédio original, esse prédio aqui, e esse prédio do lado é o outro prédio que ele construiu, e os prédios se comunicavam, né? Então, nesse 6º andar, ele fez o Museu dos Quadrinhos. Ele pegou todo o acervo que ele tinha que ele era um acumulador também, né? Ele construía, ocupava um andar inteiro do prédio principal, que aí se comunicava com a sala da diretoria, que era onde ele ficava. E o museu nem era todo mundo tinha acesso não, porque tinha que ter cuidado, que eram raridades, né? E tinha originais do Antônio Eusébio, essas coisas todas. Era uma coisa linda. E ele acolhia de bom grado os pesquisadores, precisavam fazer alguma pesquisa, ele deixava contar. Tinha as coleções todas do suplemento juvenil, e todas as revistas. Infelizmente, esse museu também não existe mais, tá? Porque o prédio não existe nada da EBAL mais ali. O acervo foi doado para a Biblioteca Nacional e está sendo catalogado, está há muitos anos que já foi não é uma coisa que possa ser consultado pelo público, mas pelo menos ele foi preservado, né? Eu, por exemplo, não lembro de ter visitado esse museu, não. Mas, cara, foi uma aula aqui. Uma coisa maravilhosa. E isso tudo que você falou, uma aula, eu não sei nem se vai dar para... Talvez a gente tenha que fazer um outro programa sobre a EBAL. A gente vai chegando ao fim dessa edição. Temos ainda uma outra sobre revistas de terror, que teremos até um convidado que participará dessa entrevista. E eu queria que o Ota falasse rapidamente onde que ele pode ser achado na internet, ele que está fazendo as suas tiras, dá as coordenadas, Ota. Ele, inclusive, que está vendendo boa parte de sua coleção. Vamos lá, agora é contigo. Bom, se você der uma pesquisa no Google, meu nome vai aparecer logo na primeira página, mas no Facebook é fácil de me encontrar também, que eu tenho uma página chamada Ota Comics, onde eu posto as tiras atuais que eu estou fazendo, e até estou desenvolvendo umas novas tecnologias para fazer tiras. Enfim, eu tô empenhado em descobrir técnicas novas, né? E eu já estou fazendo de uma plataforma que vai dar suporte para transformar em animação no futuro, né? Então... E a aventura do personagem é o próprio Otto, que é um cartunista maluco. Tem a namorada dele, que é a Bipolar, que é uma garota bipolar. Tem as meninas que trabalham na Termas 69, né, que é uma casa de tolerância também do universo Otto. E outros ambientes. Eles são personagens que vivem todos na mesma cidade, cada um tem suas tiras separadas, mas eles interagem, né? E agora eu tô apaixonado pela minha nova personagem, que eu estou criando no momento, mas essas tiras só vão sair no ano que vem, porque eu vou bolando às vezes com muita antecedência, até porque eu tenho ideia da cabeça logo, porque no dia seguinte eu já esqueci, né? Que eu sofro de amnésia, né? Então eu tenho que anotar. Eu vou no boteco, por exemplo, aí enquanto eu tomo uma cerveja eu fico rabiscando o rascunho, aí eu desenho 15 tiras de uma vez. No dia seguinte, quando eu vou ler, eu não me lembrava que tinha feito isso, mas tive até uma ideia melhor e vou desenvolvendo. Então, eu estou lançando tudo em e-books também na Amazon. Procurem A Garota Bipolar que vocês vão ver. E nesse e-book, o segundo e-book, tem uma cena que o Ota morre, que a Bibi mata o Ota e a morte leva ele para o mundo do além, né? Ele tem uma temporada. Eu depois volto aqui. Os personagens quadrinhos sempre estão um jeito de voltar da morte. E ele leva os gibis com ele? Não, ele não consegue levar nada. Ele não, o smartphone para de funcionar. E ele foi morto por engano, porque na verdade quem tinha que ser levado era a morte não enxerga direito, tinha que ser levado era o Otafumiga, que era um japonês que morava em Osasco, né, no Japão. Osaka, no Japão. E aí a morte confundiu, Ota Osaka, mas o Ota também não mora Ota Osasco, o Ota não mora, então ficou um negócio. E agora ele morreu, mas não tinha para ter morrido, foi para cá por engano. Ele era para o limbo, que pessoas que morreram por engano, aí encontra John Lennon, Mamonas Assassinas, Glenn Miller, pessoas que não deveriam ter morrido, mas morreram por alguma circunstância. E no final acabou voltando, né? Só que a morte aparece depois para avisar que a morte fica apaixonada pelo Ota, apesar de ela ter 15 mil anos a mais do que ele. E o Ota, não, vai pra lá, não quero nada com você não, porque a ideia de morte que o Ota personagem tem é aquela menina bonitinha do Neil Gaiman, né, que é a morte do Neil Gaiman, uma gracinha, uma ninfeta, com roupa dark, não sei o quê. E essa morte da minha história é aquela morte tradicional, com aquele manto fedorento, aquela foice, né.
E fica assim, eu estou desenvolvendo essa história, vamos ver no que vai dar. Mas isso vai sair pro ano que vem, que eu ainda tenho que mostrar o resto do relacionamento do Ota com a Bibi Polar, que ainda está no terceiro dia. Leva 6 meses para contar o que aconteceu em um dia. Eu boto um reloginho que nem 24 horas. Olha, queria agradecer então ao Otacílio da Assunção, o lendário Ota, por nos dar 3 entrevistas, né? Até agora, essa já é a terceira entrevista ao Tu Já Viu. Ainda falaremos sobre terror, mas eu queria que ele encerrasse dizendo onde o Ota Adventures, onde ele poderá ser encontrado agora na Comic Con Experience de 2016. Se você estiver vendo essa entrevista até o dia 1º de dezembro de 2016, eu vou estar na CCXP, que é o maior evento de quadrinhos do Brasil e da América Latina, acho que também já está se tornando, né? Junto com mais 400 artistas no Art Alley, que é um local onde fica só desenhista dando autógrafo e não sei o quê. A parte, inclusive, mais legal da CCXP, claro que tem a parte de cosplay, mas esse é um gueto dos artistas. Se chama Artist Alley. É beco dos artistas, mas não, o beco é uma coisa imensa. Imagina, 400 artistas vão estar lá, né? E eu vou estar com uma mesinha, deve ter algum lugar, uma tabela, Ota na mesa tal, entendeu? Eu vou estar autografando, tô levando o Med Velha para autografar, entendeu? Vou estar vendendo algumas coisas lá, meus livros, o relatório Ota. Agora eu estou numa correria para a gráfica entregar a tempo a edição analógica do meu e-book, enfim. E vou estar vendendo meus originais também, desenhos e não sei o quê, e conversando com os fãs que aparecerem, né? Valeu, cara, obrigado mais uma vez. O Tu Já Viu, com certeza vai te visitar lá na Comic Con Experience 2016. Gente, até a próxima entrevista mostrando o mundo surreal de Otacílio da Assunção Ota. Valeu, tchau, Ota, abraço.